Comunidade Duplo Expresso! No vídeo de hoje, falaremos sobre as audiências de custódia, o que são, para que servem e o que realmente acontece na prática. Direito ao ponto. Para ilustrar como funcionam as audiências de custódia, começo com um relato de uma desembargadora federal do TRF2, que descreveu como são realizadas a maioria dessas audiências. Abro aspas. A juíza, a promotora e a defensora pareciam saídas de uma passarela de moda, lindas e arrumadíssimas, todas com bolsas de grife. A bolsa Louis Vuitton da defensora ficava em cima da mesa de audiência à vista do preso. O preso fez a audiência algemado. Exceto pela defensora, que havia se entrevistado com o preso antes, nenhuma delas sequer olhou para o preso. A juíza só fez perguntas relacionadas com o formulário de qualificação para confirmar informações que já estavam ali. A seguir, a promotora leu sua manifestação, pedindo a preventiva. A defensora, também burocraticamente, pediu a aplicação de medidas alternativas. E a juíza, também lendo seu despacho modelo, decretou a prisão. Perguntei para o diretor do presídio qual o percentual de pessoas que são soltas depois da audiência de custódia. De 90 que entram por dia, em média 15. Quando visitamos as galerias, os presos tiveram que assumir posição de confere, sentados exatamente como na famosa cena de Carandiru, de costas e mãos na cabeça, exceto por um, de muletas, e outro de cadeira de rodas. Não precisa dizer que todos eram negros, pobres e jovens. Essa é uma das portas de entrada do sistema. Quando saí, o agente de segurança da Justiça Federal, que me levou, disse que entraram 70 presos durante as 4 horas em que ficamos lá. E saíram menos de 10. Fecho aspas. A audiência de custódia é um direito e uma garantia fundamental de todo cidadão acusado, que determina que toda pessoa presa em flagrante deve ser levada imediatamente a uma autoridade judicial na presença do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado da pessoa presa. A audiência de custódia tem previsão legal na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no artigo 7º, inciso 5º, também conhecida como o Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil e incorporado no nosso ordenamento jurídico em 1992, e também no artigo 9º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil também é signatário. O Pacto de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos trazem obrigações internacionais para o Estado brasileiro de reconhecimento, respeito e proteção às garantias dos cidadãos, que podem invocá-las a qualquer instante. Seja qual for o motivo da prisão, há o direito da pessoa presa exigir ser levada à presença de um juiz ou de uma autoridade judicial sem demora. Em 1988, o Brasil adere também à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, se as regras e normas jurídicas da Convenção sobre Direitos Humanos já valiam entre nós desde 1992, a partir de 1988, ao acolher a jurisdição da Corte Interamericana, aumenta-se o nível de proteção da tutela de liberdade das pessoas contra o abuso de poder e a violência do Estado. Então, quando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de sua resolução 213, de 15 de dezembro de 2015, estabelece regulamento para que a audiência de custódia fosse exercida no país, isso não é nenhuma novidade legislativa, porque já era um direito positivado no nosso ordenamento jurídico através desses tratados internacionais, que são normas supralegais, hierarquicamente superiores à legislação interna, com força obrigatória, e que vincula todos os agentes públicos do país a cumpri-las, e teria que imediatamente ter sido respeitada pelos juízes e tribunais. Podemos assim dizer que desde a incorporação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos ao ordenamento jurídico brasileiro,
e ainda ausente a audiência de custódia, que só foi implementada 20 anos depois, todas as prisões anteriores a esse marco são ilegais. O objetivo da audiência de custódia é fazer valer o direito fundamental à presunção de inocência, para que sejam analisadas a legalidade, a adequação e a necessidade da prisão provisória. Portanto, para combater o encarceramento provisório e proteger a integridade física e mental do cidadão contra tortura, intimidação e abusos cometidos pelos agentes do Estado. As audiências de custódia se tornaram realidade em quase todo o país, mas na prática, as audiências de custódia não estão atingindo seu propósito, por estarem sendo um palco de violação dos direitos humanos. O fascismo institucional do nosso sistema de justiça, nas práticas dos juízes e promotores, está radiografado em nosso sistema carcerário, que possui quase a metade de pessoas presas provisoriamente, sem julgamento definitivo e sem o direito fundamental de recorrer em liberdade. O controle jurídico da legalidade das prisões, que seria realizado nas audiências de custódia, na realidade, é chancelamento jurídico das ilegalidades e chancelamento dos abusos e torturas praticados pela polícia. É por isso que a audiência de custódia, na prática, em nada diminuiu a realidade das prisões provisórias. A manutenção da prisão de pessoas pelos juízes nas audiências de custódia chega a 65%. A maioria das pessoas presas em flagrante são suspeitas de crime sem violência e sem grave ameaça. A conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva nessas audiências demonstram que o nosso sistema de justiça é uma instituição de sequestro, onde a prisão é a regra e a liberdade é a exceção, passando ao largo de qualquer garantia de direito fundamental da pessoa acusada. Se antes das audiências de custódia se analisava somente um papel, agora o juiz e o Ministério Público olham diretamente para a pessoa presa, negra e pobre, os alvos da seletividade estrutural do sistema penal, estigmatizadas e desvaloradas por estarem associadas a uma condição secular de não cidadania. E esse desvalor objetivo, socialmente compartilhado, é empiricamente comprovado nas decisões dessa Justiça Louis Vuitton, cujo pressuposto para a decretação da prisão preventiva é a garantia da ordem pública. O fundamento fascista do nosso Código de Processo Penal, que é utilizado pelos juízes quando não há comprovação legal da necessidade e adequação para a decretação de uma prisão. Ordem pública, por ser um conceito não jurídico, subjetivo e vago, serve justamente para dar operacionalidade inquisitiva ao manejo autoritário de juízes que buscam uma autorização para prender pessoas. O fascismo sistêmico se reproduz nas audiências de custódia e os juízes estão ganhando quase R$10.000 em horário de expediente para realizar audiências de encarceramento em massa. Vamos aos números do mercado lucrativo das audiências de custódia. Segundo dados do CNJ, as audiências de custódia resultam em decisões de prisão preventiva em 2/3 dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Ou seja, em 18 estados, audiências resultam majoritariamente em prisões, e nos outros 9 estados, a média é de 49% de pessoas presas, o que não é nenhum avanço, e demonstra a manutenção do estado de polícia, onde uma pessoa já entra no sistema condenada, e a presunção de inocência é um mito. O curso chamado Magistratura para Todos é um curso preparatório gratuito que tem por finalidade auxiliar pessoas na preparação técnica para o concurso da magistratura, acolhendo cidadãos de baixa renda, que não têm dinheiro para bancar esses cursinhos, e foi alvo de críticas por um grupo de magistrados, e especificamente por uma magistrada de Minas Gerais, da Justiça Louis Vuitton, que se auto-intitula conservadora e monarquista, criticando em suas redes sociais que vai ter mulher preta e pobre juíza em São Paulo, e acusando o curso
de promover aparelhamento ideológico na magistratura paulista. A mesma magistrada, juntamente com outros juízes, criaram um curso online, pago, que tem como propaganda, abro aspas, romper a hegemonia marxista impregnada em todas as faculdades de direito do país. Fecho aspas. Parece piada. Isso porque o projeto fascista, ele se apresenta justamente como antipolítico e anti-ideológico. Fascismo é uma palavra que se origina do italiano fácil, um feixe de varas, que simbolizava o poder e a autoridade dos antigos magistrados romanos, que contavam com a proteção de servidores públicos civis que se utilizavam desse feixe de varas, tal como um tacão, para torturar, constranger, intimidar e abrir espaço entre o povo para que essas autoridades absolutas passassem. O feixe de varas simboliza a vontade de reunir os indivíduos para fazê-los caber, por meio da força, em um mesmo conjunto homogêneo e transformá-los em uma arma, a serviço de uma vontade única, buscando adestrar a pluralidade, a ideologia hegemônica. Como assinala o jurista Eugênio Raul Zaffaroni, abro aspas, o perfil público do juiz asséptico, sem ideologia, implica um terrível manejo autoritário da imagem pública da justiça. Ao pretender que o juiz como pessoa possa ser neutro, por dotes pessoais que o situam acima dos conflitos humanos, associa-se à sua imagem pública um componente sobre-humano ou divino, que, obviamente, não é mais do que um produto de manipulação. Rocco não pretendia uma magistratura fascista, senão uma magistratura apolítica. Fecho aspas. O jurista Alfredo Rocco formulou o Código de Processo Penal italiano da ditadura fascista de Mussolini, tendo utilizado como bandeira, para sacrificar as liberdades públicas, o combate à criminalidade. Lembrando aqui que o nosso Código de Processo Penal, de 1941, foi gestado em plena ditadura do Estado Novo e tem como base ideológica o momento em que estava inserido, sendo praticamente uma cópia do Código Rocco italiano, de inspiração fascista. Portanto, essa construção ideológica do juiz neutro é uma manipulação barata para a concentração de poderes nas mãos dos juízes e que resulta na inflação legislativa que temos, de leis com conteúdos cada vez mais vagos e sem os princípios garantidores dos direitos fundamentais, que limitam o estado de polícia, abrindo imensos espaços para a discricionariedade dos juízes. É importante frisar que neutralidade não se confunde com imparcialidade. Neutro ninguém é, mas imparcialidade é uma garantia do jurisdicionado, do cidadão processado, que o juiz seja o legitimado ativo da presunção de inocência e não tenha aderido de antemão à hipótese acusatória. O problema é que ideologias autoritárias aniquilam a imparcialidade do juiz, que passa a ter uma pré-compreensão autoritária da sua função como juiz e se transforma num policial travestido de toga, atuando com parcialidade, como se fosse uma extensão do braço repressivo do Estado. Apesar do Brasil ter internalizado no seu ordenamento jurídico 2 tratados internacionais de direitos humanos que asseguram o direito fundamental da pessoa presa a uma audiência de custódia, a verdade é que, mesmo após transcorridos mais de 20 anos, o Instituto não havia se tornado realidade. E quando, enfim, se iniciou um processo de efetivação, sofreu as mais diversas resistências de juízes e promotores. Por exemplo, membros do Ministério Público entraram com ações judiciais para que a audiência de custódia não fosse implementada. Os promotores públicos têm como função democrática controlar a legalidade do processo, e parte da legalidade consiste que a pessoa presa esteja livre de perigo de vida ou de saúde. Eles têm de garantir a vida e a integridade física das pessoas presas e devem exigir do Poder Executivo que cumpra com seu dever constitucional e legal de estabelecer condições dignas
para acomodar as pessoas privadas de sua liberdade. Caso contrário, a pessoa presa tem de ser liberada. Mas, na prática, o Ministério Público, mancomunado com o púlpito midiático, pede por mais choro e ranger de dentes, pregando por manter os presos em suplício, mantê-los em cativeiro para degradação absoluta. O Ministério Público, na prática, se comporta, na maioria das vezes, como inimigo da pessoa acusada, verdadeiros algozes que pedem a prisão de pessoas todos os dias para serem torturadas e assassinadas nos nossos presídios. Faço registro a uma manifestação recentemente assinada por vários juristas e professores de diversas universidades brasileiras em repúdio à indicação de prêmio à Lava Jato pela Associação Internacional de Promotores. Abro aspas para os juristas. O Ministério Público Federal tem sido um dos principais responsáveis pelo estado de polícia e de intimidação instalado no Brasil desde 2016, além de violar diversas garantias pétreas constitucionais, bem como de organizar campanha pública sob o pretexto de combate à corrupção e que compromete a democracia e o Estado democrático de direito. Fecho aspas. Pesquisas acadêmicas demonstram a ausência dos tratados internacionais de direitos humanos nas fundamentações das decisões judiciais. A pesquisa constatou ainda que 59% dos magistrados têm um conhecimento superficial sobre direitos humanos, enquanto 20% sequer sabem como funciona o sistema de proteção dos direitos humanos, o que demonstra que 79% dos magistrados não estão informados a respeito dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Em relação ao sistema interamericano de direitos humanos, uma das questões versava sobre o conhecimento dos magistrados acerca da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O resultado foi alarmante. 66% afirmaram que nunca utilizaram a referida convenção nas suas decisões, o que demonstra, mais uma vez, que a nossa cultura jurídica é autoritária e fascista e que viola sistematicamente a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos. O modo como o ensino jurídico também se consolidou nas universidades, distante das abordagens críticas e humanistas, voltada à preparação para concursos públicos alienantes, ajudou que o campo jurídico brasileiro permanecesse fechado pelo pensamento autoritário, o que naturalmente se reflete na postura de muitos juízes e promotores. Após o fim da ditadura civil-militar, tivemos um processo transicional inacabado, porque essa transição democrática ela foi desacompanhada de uma efetiva reforma das instituições do nosso sistema de justiça. Por isso, a promulgação da Constituição Federal de 1988 ela é insuficiente para romper com as práticas do legado autoritário. O Estado democrático tortura e mata mais que o ciclo militar. Recentemente, o juiz Roberto Corcioli foi punido com penalidade administrativa de censura pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, através de uma representação assinada por 23 promotores públicos, encaminhada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público Paulista. O pedido de abertura de procedimento disciplinar sustentava que o magistrado, abro aspas, agia movido por ideologia contrária ao sistema penal vigente e favorável ao desencarceramento e absolvições, fecho aspas. Repetindo, o magistrado agia movido por ideologia contrária ao sistema penal vigente e favorável ao desencarceramento e absolvições. A ênfase dos julgadores se deu relativamente a uma decisão do juiz Corcioli que assegurou garantias constitucionais e garantias convencionais previstas nos pactos internacionais de direitos humanos, no caso em que relaxou a prisão de 2 pessoas que haviam sido presas em flagrante, sem terem sido submetidas a uma audiência de custódia e ao controle da legalidade daquela prisão. A decisão do juiz Corcioli teve respaldo na Constituição da República,
que exige a legalidade dos atos do poder público e que assegura textualmente que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória. Teve respaldo na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que estabelece a imediata apresentação da pessoa presa em flagrante a uma autoridade judicial, bem como na orientação do CNJ. E a prisão dessas duas pessoas, com a violação de todas essas regras, não poderia deixar de ter consequências. E a consequência foi o reconhecimento da ilegalidade da prisão daquelas pessoas pelo juiz. A punição do juiz Scorcioli é o maior exemplo do tacão fascista do nosso sistema de justiça para adestrar o magistrado contra-hegemônico à ideologia punitivista dominante, de total desprezo e desrespeito pela legalidade, pelos direitos humanos e garantias fundamentais de uma pessoa processada, e também como forma de adestrar outros magistrados a manter o status quo de abusos, ilegalidades e arbítrio. Inclusive, o magistrado foi acusado de parcialidade. Assegurar os direitos e garantias fundamentais do cidadão processado é atuar com parcialidade para esses fora da lei. Em contrapartida, cito aqui um outro caso que foi amplamente divulgado na imprensa de uma juíza de São Paulo que condenou à prisão uma mulher que furtou um frasco de shampoo. Quem era essa mulher condenada por essa juíza? O nome dela é Maria Aparecida de Matos, empregada doméstica, que à época do caso, em 2005, tinha 24 anos de idade, presa pela tentativa de furto de um shampoo. Esta mulher ficou 1 ano e 7 meses na cadeia, sendo torturada por outras detentas, com queimaduras de 2º grau no seu rosto, e perdeu a visão do seu olho direito. E o que aconteceu com a juíza? Nada. Assumiu importante cargo na burocracia judiciária paulista. O resultado das primeiras semanas dessa juíza, à frente desse cargo, é nada mais, nada menos que o índice de prisões em mais de 90%. O número é maior do que quando as audiências de custódia ainda não eram implementadas. Essa juíza entrevista e recruta um exército de juízes e juízas com perfil autoritário e viés fascista semelhante ao seu. Uma das juízas recrutadas, por exemplo, determinou a prisão de uma mulher de 52 anos, acusada de ter furtado uma mochila e 4 cadernos. Segundo o depoimento de quem acompanhou o caso, os policiais viram a mulher na posse do material, pararam-na e percorreram loja por loja com ela até encontrar um estabelecimento que havia dado diferença no estoque. Que polícia eficiente! Enquanto 92% de homicídios nunca são alcançados por investigações, denúncias e processos criminais, a polícia vai atrás dos estigmatizados, não porque estes sejam culpados, mas porque são caracteristicamente pobres. A fiança da delegacia foi estabelecida em R$300. A acusada, em sinal claro de pobreza e miséria, obviamente não teve condições de pagar e dormiu na carceragem. No dia seguinte, a mulher foi levada à audiência de custódia e, curiosamente, até o próprio representante do Ministério Público, diante da desnecessidade e ilegalidade da prisão, pediu a soltura da acusada. Entretanto, a magistrada decretou a prisão de ofício, ou seja, sem ninguém ter pedido. A mesma magistrada determinou a prisão de 2 jovens, sendo um deles de 27 anos e primário, para responder pela conduta de tráfico de drogas, por portar 2 gramas de cocaína e 1 grama de maconha. A juíza também enviou à prisão um homem de 53 anos, que estava com 28 gramas de maconha, para também responder pela conduta de tráfico de drogas. Esses exemplos de ilegalidades e abusos são a regra. Temos um sistema de justiça criminal fascista. Essas juízas, certamente, são cidadãs de bem, alçadas à condição de heróis e heroínas, salvadores da pátria,
combatentes da criminalidade, mas agora com a palavra os cidadãos do mal, todas as Marias Aparecidas de Matos. A nossa história de genocídio foi construída sob o discurso dos bons, dos cidadãos de bem. É por isso que o ideário fascista começa por mobilizar um universo maniqueísta moralista para produzir indiferença moral e naturalizar a barbárie, pois o projeto fascista, ele luta para que se imponha uma única visão do mundo e a regimenta pelo ódio. No nosso sistema de justiça criminal, promotores e juízes como Corcioli, que decidem pela efetivação dos direitos humanos fundamentais, são punidos. E os juízes e promotores que violam sistematicamente a Constituição e os direitos humanos são promovidos, premiados e ganham foto na revista Times. O número de pessoas que relataram agressões policiais nas audiências de custódia chegou a 22%, número muito menor que o real, como revelou uma pesquisa da Conectas Direitos Humanos, que constatou que o ambiente nas audiências não é favorável à denúncia de tortura. Ao chegar na audiência de custódia, o acusado deveria ter direito de conversar com o defensor público ou advogado em local apropriado, sem a presença dos policiais. No entanto, a conversa é realizada na presença de diversas pessoas, inclusive dos próprios policiais que realizaram o flagrante. Outro fato é o pouco caso do magistrado feito em face da denúncia de tortura. É obrigação do magistrado perguntar ao réu se no momento do flagrante o acusado sofreu algum tipo de tortura ou tratamento desumano, mas esse tipo de pergunta raramente ocorre. E os que chegam a ser questionados devem responder perante a promotoria, defensoria, juiz e policiais, muitas vezes os responsáveis pela prisão e praticantes da tortura. O artigo 8º do CNJ também dispõe que a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo esclarecer o que é a audiência de custódia, ressaltando as questões que serão analisadas pela autoridade judicial. No entanto, ao iniciar a sessão, não é esclarecido coisa alguma, ficando o acusado sem saber o que de fato está ocorrendo, chegando a implorar para ser solto. Outra característica dessas audiências é que os acusados, em sua maioria, entram descalços e algemados. Esse tipo de humilhação é vedada pelo CNJ, que somente autoriza o uso da excepcionalidade das algemas em justificativa por escrito, que comprove o risco de fuga ou perigo à integridade física e alheia. E em recente pesquisa do Instituto de Defesa ao Direito de Defesa, ficou comprovado que juízes de audiências de custódia em todo o país soltam em quantidade muito superior os brancos em relação a negros, e que mulheres têm sido enviadas à prisão pela acusação de tráfico em vez da prisão domiciliar, orientada pelos tribunais superiores. Estamos numa espiral fascista, e os seus sinais mais claros nos chegam hoje através da atuação do sistema de justiça penal. A vedação do direito ao habeas corpus, descumprimento de tratados internacionais, naturalização das prisões preventivas prolongadas e indefinidas, o hiperimponderamento das agências policiais, o encarceramento em massa e o genocídio como opção política são os símbolos mais eloquentes desse fascismo. Até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.